Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 55 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje vai ser substituição múltipla. Em outras palavras, é quando você tem que aplicar a técnica de substituição mais de uma vez. Nessa live eu vou resolver essa integral. É uma integral um pouco mais avançada, né? Não é uma integral imediata. Você não bate o olho nessa integral e já sabe a resposta. Então a gente vai resolver essa integral aqui fazendo várias substituições. Fica comigo até o final, que eu vou resolver essa integral passo a passo. Bora começar com o que é integração por substituição. Basicamente, você usa a técnica de substituição quando você tem uma função composta e a função que está lá dentro, a derivada dela está do lado de fora. Parece difícil, mas não é. Quando você entende esse padrão, é muito fácil de identificar se você vai usar substituição ou não. Aqui, por exemplo, você tem raiz de ln de x vezes 1 sobre x dx. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você reescrever a função de uma forma mais simples. Foi o que eu fiz aqui. Eu tenho uma fração, eu escrevi ela como uma multiplicação, para ficar mais fácil de enxergar. Olha só, eu tenho uma função composta, que é raiz de ln de x. Por que uma função composta? Por quê? Se você tem a função f de x, que é igual a raiz de x, e se você tem a função g de x, que é ln de x, quem é a função f de g? Ou seja, se eu jogar ln de x dentro da função g, vai ficar raiz de ln. Entendeu? É como se eu jogasse a função g dentro da função f. Então, raiz de ln é uma função composta. É a composição da função ln de x dentro da função raiz de x. Então, esse é o primeiro passo, você identificar a função composta. E depois, olha a regra. A derivada da função que está lá dentro tem que estar do lado de fora. Nesse caso, quem está lá dentro? ln de x. A derivada do ln de x está do lado de fora? Ou seja, a derivada do ln de x está multiplicando a função? Aí você tem que saber qual é a derivada de ln, né? O que você deriva da ln de x? Não, falei errado. Qual é a derivada de ln de x? 1 sobre x. Derivada de ln de x é igual a 1 sobre x. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que conhecer as regras de derivação antes de começar a estudar integrais, né? Porque integrais é exatamente as derivadas ao contrário. Então, sabendo que a derivada de ln é 1 sobre x, você consegue perceber que a função que está dentro, a derivada dela está do lado de fora. Tá entendendo? Se você conseguir enxergar a derivada de dentro, a função que está dentro e a derivada dela do lado de fora, você vai aplicar a técnica de substituição. Ficou claro isso? Deixa eu colocar mais um exemplo. E se eu tiver secante ao quadrado da raiz de x dividido por 2 raiz de x? Mais um exemplo aí para vocês. Primeiro passo, reescreve isso. Porque se você reescrever, fica mais fácil de enxergar a derivada fora. Primeiro, eu vou colocar secante ao quadrado de raiz de x. Acompanhe a cor. É fácil ver que a raiz de x está dentro da secante ao quadrado, né? E sobrando aqui fora, eu tenho 1 sobre 2 raiz de x. Galera, quem é a função que está dentro? Raiz de x. Qual é a derivada de raiz de x? Aí tem que lembrar, né, a matéria de derivadas. Porque raiz de x, isso aqui é x elevado a meio. Aplica a regra do expoente. Fica meio, x elevado a menos meio, que é 1 sobre 2 raiz de x. Eu não vou focar em derivadas agora, tá? Mas eu estou te mostrando que a derivada da raiz de x está do lado de fora da integral.
Sempre que isso acontecer, você vai aplicar a técnica de substituição. Aí você pode substituir usando a letra que você quiser. Por exemplo, eu posso vir aqui e falar que o B é o ln de x. E qual que é o derivado do ln? 1 sobre x dx. Aí você vai fazer uma substituição rápida. Vai ficar a integral da raiz de b e 1 sobre x dx vai virar db. Então agora é só resolver essa integral com a variável b. E aqui é a mesma lógica, só que vamos usar uma outra letra. O k é a raiz de x. E o dk vai ser 1 sobre 2 raiz de x dx. Então, se você substituir, vai ficar a integral de secante ao quadrado de k, onde tem raiz de x eu coloquei k, e 1 sobre 2 raiz de x dx vai ser o meu dk. Agora é só resolver essa integral. Qual é a integral de secante ao quadrado de k? Isso é uma integral imediata, né? Olha que legal. Isso aqui a gente não sabe resolver. Depois de aplicar a regra de substituição, vira uma integral imediata. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber as integrais imediatas antes de começar a estudar integração por substituição. Tenta seguir esse passo a passo. Qual é a integral de secante ao quadrado? Tangente. Então vai ficar tangente de k mais c. Aí no final você tem que voltar, né? Onde tem k eu coloco raiz de x. Então vai ficar tangente da raiz de x mais c. Pronto. O exercício está feito. E aqui eu também posso resolver usando integrais imediatas, né? Qual é a integral da raiz de b? É a integral imediata. Fica b elevado a 3 meios sobre 3 meios mais c. No final você tem que voltar para x, né? Eu chamei o b de ln. Então a resposta vai ser ln de x elevado a 3 meios sobre 3 meios mais c. Entendeu como é que faz? Técnica de substituição. A função que está dentro, a derivada dela tem que estar do lado de fora. Sempre que isso acontecer, você usa a regra de substituição. E lembra, depois que você usa a regra de substituição, você vai ter que resolver uma integral. Resolveu a integral, volta sempre para x. Segue esse passo a passo. Você vai acertar as integrais por substituição e vai passar em cálculo de primeira. Tem ainda a integração por partes. É aquele famoso integral de UDV, UV menos a integral de VDU. Isso aqui é a regra do produto lá em derivadas ao contrário. Quando você tenta usar a substituição e não consegue, aí você usa a técnica de partes. Aqui, se você chamar U de ln, a derivada do ln não está em lugar nenhum. Se isso aqui fosse, por exemplo, 1 sobre x, aí dava para usar a técnica de substituição. Porque você ia chamar o ln de u e a derivada do ln está do lado de fora. Então, assim, sempre tenta fazer por substituição. Quando não dá, aí você usa a técnica de partes. Você vai aplicar partes quando você tem funções do tipo x de ln, x vezes seno, x vezes cosseno. Bora resolver essa questão? Eu vou chamar o u de ln e o dv de x dx. Eu escolhi o u para ser o ln e o que sobrou, que é o x dx, vai ser o dv. Tá bom? Esse é o primeiro passo. Encontrar o u e o dv. O u você escolhe, o dv é o que sobra. Aí para você encontrar o du, é só derivar o ln. Fica 1 sobre x dx. E para você encontrar o v, você integra o x. Fica x2 sobre 2. Agora é só jogar na fórmula. A integral de x ln de x vai ser uv, tá vendo? U vezes v. Então é ln vezes x2 sobre 2. Então fica ln de x vezes x2 sobre 2 menos a integral, só seguir a fórmula, de v du. Quem é v? x2 sobre 2 vezes du. O du vai ser 1 sobre x dx. Então vezes 1 sobre x dx.
Sempre que você usa a técnica de partes, você chega numa segunda integral. Então aqui vai dar, eu posso cortar o x2 com x, né? x2 com x você corta e fica x sobre 2. Concorda comigo que essa segunda integral ficou mais fácil de resolver? É uma integral imediata, né? Essa é a lógica. Você usa partes e chega numa segunda integral. E essa segunda integral tem que ser mais fácil do que a anterior. Se isso não acontecer, tá errado. Faz de novo, tá bom? Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que seguir o passo a passo. A gente está aqui, estou te mostrando integração por partes. Antes de aprender partes, você tem que saber substituição, tem que saber integrais imediatas, tem que saber as regras derivadas. Tá? Você tem que saber alguns pré-requisitos antes de avançar com a matéria. Então, qual é a integral de x sobre 2? Isso é uma integral imediata. Vai ficar x ao quadrado sobre 4. Aí no final a gente põe a famosa constante de integração. Galera, já vi muito aluno que esquece de colocar a constante de integração e não passa em cálculo de primeira por causa de um detalhe. Tem muito professor que te dá 0. Você acertou tudo, mas você não colocou mais c, aí ele te dá 0 na questão. Então, pelo amor de Deus, tá? Coloca a constante de integração quando a integral for indefinida. Quais são os tipos de integrais? Existem as integrais indefinidas, que é quando não tem limite de integração. É o que acontece quando você tem a integral de x ln de x. É o que acontece quando você tem a integral de raiz do ln de x sobre x. Por que são integrais indefinidas? Porque eu não coloquei valores aqui, ó, não tem nada nos limites de integração. Se tem valores, a gente chama de integrais indefinidas. Ok. Agora, se você pegar essas mesmas integrais e colocar valores, por exemplo, essa integral aqui está indo de 2 até 5. E essa integral vai de 3 até 4. Quando você coloca valores, aí é um outro tipo de integral. A gente chama de integrais definidas. Qual que é a principal diferença? Aqui você vai colocar um mais c. É aquela constante de integração. Sempre que for indefinida, coloca mais c. Quando ela é definida, a resposta vai ser um número. Não vai ser uma função de x, não vai ter constante de integração. A resposta vai ser um número. E tem ainda um outro tipo de integrais, que é o que a gente chama de integrais próprias. As integrais impróprias, né? Falei errado. As integrais impróprias é quando você tem coisas no limite de integração, mas esse intervalo está fora do domínio. Por exemplo, ln de 0 não existe. Então, se você fizer de 0 até 10, por exemplo, você vai ter um problema aqui no 0. Porque na hora de substituir vai dar ln de 0 que não existe. Quando isso aqui acontece, você cai numa integral imprópria. Então, tem dois tipos de integrais impróprias. Quando você tem um ponto fora do domínio, e acontece também quando o negócio vai para infinito. Por exemplo, você vai aqui de 3 até infinito. Pô, infinito? Como é que você substitui infinito? Aí é o segundo tipo de integrais impróprias. E a principal característica é que quando acontecem integrais impróprias, ou seja, x fora do domínio, ou então infinito, você vai ter que resolver limites para resolver a integral. Você vai calcular a integral e depois tem que aplicar um limite. Então são 3 tipos de integrais bem diferentes. E tem ainda um quarto tipo. Isso aqui é mais avançado, só que eu vou colocar para vocês. Na verdade, esse quarto tipo você não resolve a integral. O quarto tipo é quando você tem uma função dada por uma integral. Ou seja, os limites de integração são variáveis. Função dada por integral. Isso aqui é mais avançado, tá? É quando, em vez de ter números no limite de integração, ele te dá funções. É tipo, isso aqui vai de x2 até a raiz de x. Ou então isso aqui vai de 10 até, sei lá, seno de x. Se você colocar funções no limite de integração, aí você tem um tipo mais avançado de integrais.
Porque isso aqui, na verdade, não, você não resolve, tá? Isso aí é uma função, é um jeito bem avançado de escrever uma função. Isso aqui seria um quarto tipo de integrais, né? Então vamos falar que a função f é essa, e essa função g, tá vendo? São funções dadas por integrais. Então, é importante você conhecer esses tipos de integração para passar em cálculo de primeira, tá bom? Essas duas aqui, ó, essas duas primeiras, a indefinida e definida, é mais comum nas provas. Imprópria, eu diria que nem sempre é cobrado, tá? 50%. Agora, função dada por integrais, isso aqui é mais avançado. Isso aqui normalmente cai para quem faz matemática, ou então quem tem um professor que pega mais pesado na prova. Recebo muito aluno que fala isso aqui, ó. Eu não gosto de matemática. Como é que eu vou passar em cálculo de primeira se eu não gosto de matemática? Galera, eu entendo demais isso aqui. Isso acontece comigo, não em matemática. Eu sempre gostei de matemática. Mas, por exemplo, eu nunca gostei de história, tá? Nunca gostei de história. É impressionante. Geografia e história são matérias que eu sempre odiei estudar. Sempre evitei estudar, deixei para estudar para o último dia. Só que, olha que interessante. Quando eu estava no meu segundo ano lá do ensino médio, eu tive um professor muito legal. Um professor de história, que ele também dava aula de história e geografia misturada. Esse professor chamava Matos. Eu lembro dele como se fosse ontem. Esse cara transformou a minha vida, porque a partir depois que eu tive essa aula com esse professor, eu comecei a gostar de geografia e história. Então, o que eu percebi, galera? Não gostar de uma matéria não é um problema que você tem. Tipo, você não nasceu não gostando da matéria. O problema não está em você, entendeu? Normalmente você não gosta da matéria porque ela foi apresentada para você de um jeito que você não gostou. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que você não gosta de matemática. Mas, se a matéria for apresentada para você de uma forma que você entenda, que você comece a acertar os exercícios e vai tendo micro vitórias, automaticamente você vai começar a gostar da matéria. Então, gostar de uma matéria não é que nem relacionamento. Eu gosto daquela menina. Né? Não é que nem... É diferente. Isso aí tem outras variáveis. Então, você que fica falando aí que não gosta de matemática. Só que mesmo não gostando de matemática, você quer formar em arquitetura, quer formar em economia, administração. E tem que passar no cálculo 1, que é a matéria do primeiro semestre. Então, mesmo não gostando de matemática, eu estou te falando que é possível você passar a gostar. Como que você faz para gostar? Você precisa de micro vitórias. Então, você pega um exercício mais simples e acerta. Aí você vai avançando um pouco e acerta. Vai avançando um pouquinho e acerta de novo. E quando você acerta, você começa a viciar. A gente é assim, a gente gosta de ganhar. Né? É uma questão de competição. Quando você começa a acertar, ainda mais quando a turma inteira está com dificuldade, né? E você está conseguindo fazer, isso vira uma competição, você começa a gostar, você começa a querer fazer mais. Então, mesmo que você não goste de matemática, é possível você começar a gostar com a técnica de micro-vitórias. Não adianta nada você que não gosta de matemática começar a fazer exercício complicado, exercício difícil. Se você não está entendendo o que está sendo dito na aula, fica tranquilo, porque isso é normal. Tá? Já recebo muito isso dos alunos. Não entendo nada que o professor de faculdade explica. Você tem que arrumar uma outra forma de estudar. Muda o seu método. Bom? Tem várias técnicas de estudo. Então, se você não gosta de matemática, o problema está no seu método de estudo. Você tem que estudar matemática com a técnica de micro-vitórias. Você precisa de acertar. Ter pequenas vitórias. Porque se você começa a fazer um exercício difícil e erra, aí você começa a falar, eu não entendo, eu sou burro, eu não consigo, eu não aguento mais. Aí você vai, tenta de novo e erra. Estuda o dia inteiro, não acerta nenhum exercício. Isso desanima, desmotiva. Então tenta
montar uma lista de exercícios que tem uma escala de dificuldade, para você começar acertando e aos poucos você vai pegando exercícios mais avançados. Tenta estudar sempre com micro vitórias, ok? Você pode até não gostar de matemática, tudo bem, mas você precisa passar em cálculo 1 para formar no seu curso de administração, de economia, de arquitetura, de engenharias. Quando passar essa fase de cálculo, você vai começar a estudar, né, a focar mais nas matérias que você gosta. Então isso é só uma fase. Muda o seu método de estudo, começa a usar a técnica de microvitórias, que você vai conseguir passar em cálculo de primeira. Bora resolver a integral de 1 sobre a raiz de 2 mais a raiz de x menos 1. Eu tenho uma raiz dentro da outra. Essa é uma questão mais avançada, essa questão é divertida. Então eu vou resolver bem passo a passo para todo mundo conseguir entender. Eu vou resolver exercício usando a técnica de substituição. A gente vai fazer várias substituições. Ó, a ideia é você colocar o que está dentro da raiz e chamar de alguma letra. Eu não quero uma soma dentro da raiz. Eu quero uma coisa só dentro da raiz. Entendeu? Essa é a principal estratégia. Então, tá vendo aquele x menos 1? Eu vou tirar o x menos 1 dali. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui e vou falar que o x menos 1 é igual a A. Então, A é igual a x menos 1. Tudo bem? Então, na hora de substituir, vai ficar assim, ó. Onde tem x menos 1, vai virar A. Só que quando você faz a substituição, não pode sobrar x. Tudo que tem x vai ter que virar A. E vocês podem perceber que está sobrando um dx aqui, né? Como que você tira esse dx? Você tem que derivar a função A. Qual que é a derivada de A? Derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. Então, A vai ser igual a 1 dx. Então, sempre que você fizer a técnica de substituição, você tem que lembrar de substituir todas as variáveis. Isso aqui é um erro comum que impede os alunos a passar em cálculo de primeira. Não faz o menor sentido você substituir a variável para A e ainda manter ali o dx. São duas substituições, tá? Se você mudou a variável para A, o dx tem que virar dA, todos os valores de x da integral também tem que virar A. Muda todas as variáveis. Então, como a gente descobriu que nesse caso aqui o dx é igual a dA, aqui vai ficar vezes dA. Então, perceba que a gente fez uma substituição mais simples e o resultado ficou mais fácil, não ficou? Olha só. Ficou 1, e embaixo eu tenho 2 mais a raiz de A. O resultado ficou um pouco mais simples, porque eu tirei a soma de dentro da raiz. Raiz de soma é um problema. Aqui é dA, né? Raiz de soma é um problema. Por quê? Um pouquinho de pré-cálculo, olha só. Se você tem a raiz de A vezes B, você pode separar. Fica a raiz de A vezes a raiz de B. Só que raiz de soma não. Se você tem a raiz de A mais B, você não pode separar em raiz de A mais a raiz de B. Então, o nosso objetivo é facilitar. A gente substitui para tornar a integral mais fácil. Sempre que tiver somas dentro da raiz, a gente tenta tirar essa soma. Sempre que você tira a soma da raiz, o exercício fica mais simples. Então, a primeira substituição está feita. Agora, eu vou para a segunda substituição. Galera, eu vou substituir a raiz de A. Aonde tem raiz de A, eu vou colocar uma outra letra. Então vai ficar assim, ó, vou colocar em roxo agora. Vamos usar B? Você pode usar a letra que você quiser, tá? Vou usar B. Raiz de A vai ser igual a B. Ou seja, na hora de fazer a substituição, onde tem raiz de A, eu vou colocar B. Então é uma forma de tirar uma raiz dentro da outra raiz. O exercício ficou mais simples. Mas como eu já expliquei,
você não pode deixar esse dA aqui. A gente tem que substituir o dA também. Vamos lá. Para calcular o dA, você tem que derivar a função. Derivando a função b, com a derivada de raiz, fica 1 sobre 2 raiz de a. Certo? 1 sobre 2 raiz de a. Aonde tem dA, eu vou substituir por... Eu quero isolar o dA, entendeu? Esse termo aqui, ó, 2 raiz de a, tá dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2 raiz de a dB, que é igual a dA. Beleza. Essa substituição é um pouquinho mais difícil. Aonde tem dA, eu vou substituir por 2 raiz de a dB. Mas nós sabemos que raiz de a vale quanto? Olha lá. Raiz de a não é igual a b? Então, isso aqui, na verdade, é 2b dB, que é igual a dA. Essa substituição é mais avançada. A primeira que a gente fez foi mais rápida, né? Foi mais direta. Então, o que eu vou fazer aqui? Aonde tem raiz de a, eu vou colocar b. Eu já fiz isso. E aonde tem dA, eu vou colocar 2b dB. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você organizar o máximo possível antes de substituir. Porque muita gente substitui aqui, misturando A com B, e depois tenta eliminar o A. Eu já prefiro organizar a substituição antes. Qual que é o nosso objetivo aqui? Substituir o A por B e substituir o dA por B. Então, antes de substituir, eu organizei o máximo que eu consegui. Ó. O B vai virar, a raiz de A vai virar B, e o dA vai virar 2b dB. Tem gente que gosta de substituir esse pedaço lá dentro. Se você substituir dA por raiz de a dB, a gente tem um problema, porque vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 raiz de a dB. Olha só, você vai ter duas variáveis dentro do limite, aí dá problema. O fundamento aqui é, se você está substituindo para B, tudo tem que virar B. Então, para você passar em cálculo de primeira, sempre organiza antes de substituir. Tá bom? Isso aqui ajuda demais. Aonde tem dA, eu vou substituir por 2b dB. Essa integral ficou mais fácil? Ficou. Por quê? Antes eu tinha uma raiz dentro da outra. Agora não tem. Sacou? Vou escrever isso aqui de novo, mas colocando 2b no numerador. Então fica assim. Tudo bem? Tranquilo até aqui? O que mais que eu posso fazer, hein? Posso tirar esse 2. 2 é uma constante, então vai sobrar um b em cima, raiz de 2 mais b embaixo. Fechou. Como que a gente resolve essa integral? Tem que fazer outra substituição. Agora vai ser a última, tá, gente? Agora vai ser a última substituição. Lembra que eu falei que soma dentro da raiz é um problema? Eu vou chamar, então, 2 mais b de uma outra letra. Esse termo aqui, ó, 2 mais b, está atrapalhando. Então, vamos usar a letra K dessa vez. K vai ser 2 mais b. E a derivada disso vai dar... Derivada de 2 é 0, derivada de b é 1. Então, fica 1 dB. Essa substituição vai ser mais simples, tá? Vai ser muito tranquilo de fazer. Onde tem 2 mais b, eu vou substituir por K. Então vai ficar simplesmente raiz de K embaixo. E agora, aonde tem dB, eu vou substituir por K. O dK, né? Pronto, ficou dK.
Agora, qual que é o problema aqui, gente? Tá sobrando um B. Não pode sobrar B. Tudo tem que virar K. Então, vou ter que fazer mais uma manipulação aqui, ó. Tá vendo que K mais B é igual a 2 mais B. Se você isolar o B, vai dar quanto? É só passar o 2 para o outro lado subtraindo, né? K menos 2 é igual a B. Ou seja, aonde tem B, eu vou substituir por K menos 2. Pronto. Então vai ficar K menos 2 dividido por raiz de K dk. Todo mundo virou K. Agora você tem que pensar. Essa integral ficou mais fácil? Ficou porque não tem soma dentro da raiz. Isso aqui é fácil de integrar, galera. Primeira coisa que eu vou fazer é separar essa fração em duas. Isso aqui é K dividido por raiz de K menos 2 dividido por raiz de K. Vocês concordam comigo? Soma de fração. Soma ou subtração, né? Com o mesmo denominador, você pode juntar. Então, sempre que tem soma numa fração, no numerador, você pode separar em duas. E essas integrais aqui, elas são imediatas. Olha só. Onde tem raiz de x, eu vou fazer bem passo a passo. Eu vou escrever k elevado a meio. Eu não estou integrando, hein? Estou só reescrevendo. Então, k dividido por meio é uma divisão de mesma base. K dividido por k elevado a meio. Em cima, o k está elevado a 1, né? Como que resolve isso? Fica k elevado a 1 menos meio. Quanto que é 1 menos meio? Meio, né, gente? É 1 menos 0,5. Então, esse primeiro termo aqui é k elevado a meio. Eu estou facilitando o que está lá dentro antes de resolver, né? E essa outra parte aqui, o meio está embaixo. Então, a gente pode colocar em cima com expoente negativo. Expoente negativo inverte a base, né? Então, pensa comigo. Aqui, eu não resolvi a integral. Eu simplesmente transformei essa integral aqui numa integral, numa função mais simples de integrar. Tudo bem? Essa é uma técnica importante também para você passar em cálculo de primeira. Tá difícil de ver a integração? Tenta manipular a função que está lá dentro num formato mais simples. Agora, deixa eu pôr numa outra página aqui, ó. Essa integral a gente resolve usando integral imediata. É só aplicar a regrinha do expoente. O 2 fica, né? Que é um número. K elevado a meio. Isso aqui vai dar K elevado a meio mais 1, que é 3 meios, sobre 3 meios. Menos 2 que multiplica. Menos meio mais 1 é meio. Então fica K elevado a meio. K elevado a meio sobre meio. Fechou. Resolvemos a integral. Bom demais. Né? Só que não pode parar aqui não. Lembra que a gente fez 3 substituições? A gente vai ter que voltar tudo para x. Só que antes de fazer isso, bora reescrever isso aqui. Bora facilitar um pouco. Se eu divido por 3 meios, é a mesma coisa de multiplicar por 2 terços, né? Divisão de fração multiplica por inverso. Dividir por meio é a mesma coisa de multiplicar por 2. Porque divisão de fração é a multiplicação por inverso. Deixa eu escrever isso de novo aqui, ó. Dividir por 3 meios é multiplicar por 2 terços. Dividir por meio é a mesma coisa de multiplicar por 2 sobre 1, que é igual a 2. Então, matemática básica é importante para você passar em cálculo de primeira. Normalmente, os professores fazem isso aqui de cabeça. Eu estou indo bem passo a passo aqui. Eu não estou assumindo que você já sabe tudo, né? Eu sempre gosto de focar nessas pequenas partes que os alunos travam mais. Agora vamos multiplicar todo mundo aqui por 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então aqui fica 4 terços, que multiplica K. E aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então pronto, eu só melhorei um pouco essa resposta.
para a gente finalizar esse exercício, a gente tem que lembrar todas as substituições que a gente fez. A primeira substituição que a gente fez foi com A, depois a gente fez uma substituição em B, depois fizemos uma substituição em K. Foram 3 substituições. Deixa eu voltar aqui. O K eu chamei de 2 mais B. Então, o K é igual a 2 mais B. O B eu chamei de raiz de A. Uma nota aqui. O B é raiz de A. E, por último, o A é igual a x menos 1. A é igual a x menos 1. Com isso aqui, a gente vai substituir as variáveis. Deixa eu colocar numa outra página. Eu vou substituir as variáveis até voltar para x. A resposta é pronta. Só falta substituir. Aonde tem K, eu vou escrever 2 mais B. Então vai ficar 2 mais B elevado a 3 meios menos 8 que multiplica K. O K vai virar 2 mais B. Então, 2 mais B elevado a meio. Eu simplesmente substituí o K por 2 mais B. Aí agora a gente substitui o B por A. Aonde tem B, eu vou escrever raiz de A. Vou duplicar aqui para a gente ganhar tempo. Esse aplicativo é bom demais, né? Mas se eu tivesse que escrever essa linha toda no quadro. Então, aqui vai ficar raiz de A e aqui também raiz de A. E para finalizar, aonde tem A, eu vou escrever x menos 1. Aí a gente tem a resposta final. Então vai ficar 4 terços que multiplica 2 mais a raiz de x menos 1. E tudo isso, né, está elevado a 3 meios. Menos 8 que multiplica 2 mais a raiz de x menos 1. E tudo isso está elevado a meio. No final você põe mais c. Podemos parar aqui. Né? Não está errado parar aqui não. A única coisa que você poderia fazer, você pode colocar evidência, você pode transformar esse expoente fracionário em fração, mas pode parar por aqui, não está errado. Então, para você passar em cálculo de primeira, lembra sempre de voltar para a variável inicial. Se você deixar a resposta em K, A, B, essas são variáveis auxiliares. A gente usa elas para facilitar o exercício, mas depois você tem que voltar para a variável inicial. Não esquece disso não, hein? Bora fazer uma revisão de tudo que a gente fez? O foco dessa live foi a técnica de substituição. A gente fez a resolução dessa integral aqui fazendo 3 substituições em sequência. É o que eu chamo de substituição múltipla. A gente focou no o que é a técnica de substituição, que é a regra da cadeia ao contrário. Fiz 2 exercícios com vocês, né? 2 exercícios com substituição única. A gente viu também a integração por partes, resolvi a integral de x vezes ln, usando a técnica do UDV, que é exatamente a regra do produto ao contrário. A gente viu também os tipos de integrais. Tem as integrais indefinidas, definidas, impróprias. Tem as integrais também, que são funções dadas por integrais, que é um pouco mais avançado. Passei também dicas de estudos, né? Usando a técnica de microvitórias e resolvi esse exercício que é mais avançado, passo a passo. Então essa live foi muito legal, foi muito completa. Espero que vocês tenham gostado. Foram aí quase 40 minutos, né, de live. Parabéns a você que chegou até aqui. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, vendo um filme, saindo com a namorada, mas você está aqui focado em passar em cálculo de primeira. Parabéns. Eu reconheço o seu esforço. Só toma cuidado. Por quê? Só essa live não é o suficiente. Tá? Tem outras técnicas de integração, como substituição trigonométrica, integrais trigonométricas. Tem também aplicações de integrais, né, como área, volume, taxas acumuladas, equações diferenciais, limite, derivada. Então, a matéria de cálculo ela é muito extensa. Cuidado para você
não ficar satisfeito vendo só essa live, porque infelizmente não deu tempo de falar sobre tudo aqui. Se teve algum assunto que você não entendeu, ou então se tem alguma matéria que está te travando, põe aqui nos comentários, porque o que você escrever pode ser o tema da próxima live. Valeu!